A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez eu tenho aqui a oportunidade de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu espero que todos estejam bem, que a sua família esteja bem, que todos estejam com a esperança no Senhor, firme, forte, renovada a cada dia pela palavra do Senhor. Nós, apesar de estarmos sem os cultos presenciais, nós temos os nossos cultos online e Deus tem falado conosco através desses cultos. Deus tem falado conosco quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia para lermos, para entendermos. E Deus tem falado conosco, apesar de nós não estarmos congregando fisicamente na igreja, nós estamos congregando virtualmente nesse momento, mas Deus, Ele continua falando da mesma forma aos nossos corações, e eu espero que você tenha sentido a presença de Deus aí na tua vida. Eu espero que você possa ter tido momentos de intimidade com Deus. Amém? Mesmo neste período. A palavra do Senhor que eu gostaria de ler com os irmãos na pregação de hoje, ela se encontra lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 em diante. E o verso 31 começa dizendo assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ele tem como título esse trecho que nós lemos do capítulo 8 de Romanos: As provas e a certeza do amor de Deus. Essas provas não são provas no sentido de aflições, dificuldades, são as provas do amor de Deus para conosco, as provas que Deus nos dá de que Ele nos ama. E era destas provas e desta certeza que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui aos Romanos. Deus, Ele prova que nos ama. Deus, Ele nos ama. E Ele deu prova destas coisas. Ele dá prova dessas coisas
a cada dia que Ele nos sustenta, a cada dia que Ele nos abençoa, a cada dia que Ele supre a nossa necessidade, a cada dia que Ele responde às nossas orações, a cada dia que Ele entra com a sua providência nas nossas vidas. Todas estas coisas são as provas que Deus nos dá, que Ele nos ama. Mas, recentemente, eu, meditando, na palavra e pensando nas coisas da vida, eu sempre acredito que a igreja é o lugar onde nós renovamos as nossas forças. A igreja é o lugar onde nós alimentamos a nossa fé. A igreja é o lugar onde nós ouvimos Deus falar conosco. A igreja é o lugar onde as nossas forças são renovadas, a nossa esperança é renovada. E eu creio que toda vez que a gente ouve uma pregação, nós nos alimentamos e saímos fortalecidos. Nós entendemos, compreendemos, processamos, trazemos isto para a nossa realidade, para a nossa vida, e Deus nos abençoa. E pensando nesses dias, há algum tempo atrás, logo no começo de todo esse problema que nós estamos vivendo, dessa pandemia, eu sempre lembrei de um título de um livro que eu tenho aqui em casa, que é do pastor Max Lucado. Ele é um livro muito bom. O pastor Max Lucado, ele escreve com uma facilidade muito fácil assim de você ler e entender. Ele escreve muito simples e você consegue compreender, e ele é um pastor muito sábio. E ele, nesse título que eu tenho aqui em casa, nesse livro que eu tenho aqui em casa, o título de um dos livros, na verdade são 3 livros em um, o título de um dos livros é Dias Melhores Virão. O título é muito bonito, Dias melhores virão. Você pode imaginar no dia de hoje que dias melhores virão na sua vida? Você pode imaginar no dia de hoje que a providência de Deus vai chegar na sua vida? Você pode imaginar que Deus está tratando conosco, cuidando de nós, que Deus tem suprido a nossa necessidade? Quando nós, final do ano passado, começo desse ano, muitas pessoas fazem planos para o ano, fazem planos para aquilo que almejam, aquilo que desejam conquistar, aquilo que desejam alcançar. E talvez até pregações que nós ouvimos e que nós, glorificamos o nome do Senhor. Eu não me lembro, até eu posso ter pregado na igreja uma pregação do tipo que 2020 será o ano da tua vitória, isso lá em 2019, sem saber que em março
Na verdade, o problema começou bem antes, né? Mas no Brasil, vamos dizer que começou em março. Nós teríamos uma pandemia que praticamente pararia o mundo. Aí eu fico pensando, será que essas pregações não eram de Deus? Será que essas pregações eram simplesmente palavras motivacionais? Será que essas pregações eram simplesmente uma palavra de autoajuda para que você tivesse ânimo para mais um dia, para mais um mês? Eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que Deus continua no controle de todas as coisas. E ainda que eu tenha feito plano e você tenha feito plano, a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor para as nossas vidas. Presta atenção. A resposta certa. A resposta certa vem do Senhor. E o Senhor nos ama. E Ele continua nos amando. Tanto é que nesta passagem que nós lemos, nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se Deus é por nós, Ele é por mim, Ele é por você, Ele é por nós. Quem será contra nós? Este ano, apesar de todas as dificuldades, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus tem nos sustentado de uma maneira maravilhosa. Mas muitos podem olhar e ver que nós estamos meio que sem rumo. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Dias melhores virão sobre as nossas vidas. E eu não estou dizendo isso para motivar você, eu não estou dizendo isso para fazer com que você tenha uma semana aí um pouco mais aliviada. Não, eu estou dizendo isso porque eu acredito, aleluia. Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem sustentado as nossas vidas, Deus tem abençoado as nossas vidas, Deus tem suprido as nossas necessidades. E como Ele está no controle de todas as coisas, dias melhores virão. Porque se Ele não estivesse no controle de todas as coisas, aí eu diria para você que dias melhores não virão. Mas o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus entregou seu único Filho. A Bíblia diz aqui onde nós lemos no versículo agora 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Você consegue imaginar a grandeza destas coisas? Você consegue imaginar a profundidade destas coisas? Deus entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por amor de mim, por amor de você. Ele é por nós. Quem será contra nós? E aí o apóstolo continua dizendo aqui, ele não poupou o seu
próprio Filho, antes por amor de todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Os eleitos de Deus, eu, você, o povo escolhido, nós, eleitos de Deus. Deus nos justifica. Quem os condenará? O apóstolo Paulo continua. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Aleluia! Deus, Jesus Cristo, não está morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Se fosse nos dias de hoje, talvez o apóstolo Paulo colocaria, o coronavírus. Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus Cristo. Deus nos amou, entregou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Porque Ele é por nós. Ele é por mim, Ele é por você. É bem verdade, irmãos, que existem diferenças entre pessoas, que existem diferenças de qualidade de vida, de condição de vida. Todas estas coisas são verdades. Esses dias eu li uma reportagem dizendo que nós não estamos no mesmo barco, falando com relação a essa pandemia, mas que nós estamos atravessando o mesmo oceano. Mas uns estão em transatlânticos, outros estão em barcos menores, outros estão em iates, outros estão em veleiros, outros estão em botes, outros estão em jangadas, outros estão só com aquela boia preta, sabe aquela boia lá, a câmara de caminhão, atravessando. Eu não nego estas coisas. Todas estas diferenças existem. Mas, se Jesus te escolheu e você está só com aquela boia, câmara de caminhão preta aqui, no corpo, atravessando este mar, glorifique o nome do Senhor, porque você vai atravessar este mar, aleluia. Porque você vai passar por esta dificuldade, aleluia. E dias melhores virão sobre a tua vida. Eu não quero fazer propaganda, mas está aqui, o livro que eu tenho. Recomendo, se você puder ler, tem 3 mensagens: Derrubando Golias, 3,16, João 3,16 e Dias Melhores Virão. E nós temos que entender como esses dias melhores virão sobre as nossas vidas. Em meio à tribulação, Deus fala conosco. Em meio à tribulação, Deus
conforta as nossas vidas, em meio à tribulação Deus sustenta, em meio à tribulação as promessas de Deus perdem validade, em meio à tribulação, como você vê a palavra do Senhor, tudo aquilo que foi ministrado ao seu coração ao longo da sua vida. Em meio dessa dificuldade, como você vê a palavra de Deus que foi ministrada na sua vida, durante todo o período que você ouviu a palavra de Deus, como verdadeira, como vindo do trono para o teu coração. É isso que ela é, irmão. É isso que ela é. A palavra ministrada, ela dá seu fruto. E quando nós recebemos uma palavra de que Deus é conosco, que Deus vai dar vitória, que Deus vai entrar com providência, nós jamais imaginamos que antes de colocarmos a mão na nossa vitória, virá uma prova, virá uma luta, virá uma tribulação. Mas a Bíblia não nos esconde nada destas coisas daqueles homens, mulheres que são citadas, que são citados. Lembra de José? José, filho de Israel? Está lá em Gênesis. A história dele, Gênesis 37. Começa lá, José vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que José era um moço que tinha alguns sonhos e algumas revelações, E ele sonhou uma vez que os feixes, tanto dos seus irmãos simbolizados, os feixes que simbolizavam os seus irmãos, como seu pai, sua mãe, se curvavam diante do feixe dele. Ele, outra noite teve um sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam perante ele, E ele, a Bíblia diz que ele era invejado pelos seus irmãos, por conta desse sonho que ele tinha e na sua ingenuidade contava para os seus irmãos. E a Bíblia diz lá em Gênesis 37 que ele foi vendido, A Bíblia diz que, a história diz que os seus irmãos estavam, apacentando as ovelhas e o seu pai manda até os seus irmãos e ele, chegando lá, os seus irmãos pensam em matá-lo, mas aí o mais velho, Rúben, diz, não vamos matá-lo, e aí vendo que vinha na direção deles uma caravana de ismaelitas, eles resolveram vender José. Deus era na vida de José. A Bíblia diz que ele vai para o Egito e ele é colocado na casa de um oficial de Faraó chamado Potifar. E na casa de Potifar, como Deus era na vida dele, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele cuidava dava certo. E Potifar, que não era bobo nada, vendo que as coisas aconteciam dessa maneira, foi cada vez colocando mais coisas na mão de José para que ele pudesse cada vez mais aumentar os seus lucros, Fortalecer a sua casa. Isso porque Deus era com José. E se Deus era com José e tinha um plano na vida dele,
Por que será que ele foi vendido pelos irmãos? Ele não foi vendido pelos inimigos. Ele foi vendido pelos irmãos. Você pode imaginar? Você aí que tem irmão ou irmã sendo vendido pelo seu irmão ou pela sua irmã, passando alguém na rua aí e fala, estou vendendo esse moço, essa moça aqui, quer levar? Triste, né? Mas Deus era na vida dele. Aí eu fico pensando, por que será que Deus não deu um sonho para ele? Dizendo assim, amanhã não vai atrás dos seus irmãos, não, que eles vão te vender. A Bíblia diz, na verdade, que quando ele sai para ir na direção dos seus irmãos, ele não sabendo para onde ele encontra o moço e pergunta para esse moço, você viu meus irmãos? E o moço responde, vi, eles foram por tal caminho. Ou seja, tudo colaborou para que ele fosse vendido. Aí lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar se interessa por Moisés e tenta fazer, tenta dar em cima dele, que ele corresponda, e ele não correspondeu porque não era o correto. Enfim, aconteceu uma confusão e ela se fez de vítima e Potifar não tinha outra coisa a fazer a não ser lançar José na prisão. Por que será que Deus não deu ali, no noite anterior, um sonho para José? José, amanhã abre teu olho que a mulher de Potifar vai dar em cima de você, foge. A Bíblia diz que na prisão ele conhece o copeiro e o padeiro de Faraó, interpreta o sonho dos dois, dizendo ao copeiro que ao copeiro seria restituído o seu posto, o seu cargo, mas que ao padeiro ele seria enforcado. E assim aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu posto e o padeiro foi enforcado. E quando José interpretava o sonho do copeiro, ele dizia para o copeiro, olha, quando você estiver na presença de Faraó de novo, lembre-se de mim. Fale de mim para ele. O copeiro falou. Não falou. Precisou Faraó ter um sonho. E nesse sonho, Faraó, via 7 espigas gordas que eram devoradas por 7 espigas magras. Depois via 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras. E aquilo intrigou demais o coração de Faraó. E aí então Faraó pergunta aos seus adivinhadores, aos seus interpretadores de sonhos, e ninguém conseguia. Foi quando o copeiro se lembrou de que na prisão havia um homem que havia revelado seu sonho do padeiro e aconteceu segundo tudo aquilo que ele falou. E a Bíblia então diz que Faraó manda chamar a José e ele é colocado diante de Faraó e interpreta o sonho de Faraó, dizendo que as 7 espigas boas eram 7 anos de fartura e as 7 ruins, 7 anos de fome. Dizendo que o segundo sonho era a mesma coisa, 7 vacas gordas, 7 anos
de fartura. E as 7 magras que comiam as gordas, 7 anos de fome. E aí ele diz, Faraó vai ter que separar 1/5 de toda a produção para que nesse período de 7 anos se ajunte bastante alimento, bastante mantimento, para que os próximos 7 anos depois dos primeiros possa ter comida suficiente. E assim aconteceu. Aí eu fico pensando, Deus podia ter falado para nós, né? Se prepara aí que em 2020 vai dar um probleminha aí. Vai ter um vírus, o mundo vai dar uma parada. Não podia? Mas ele não falou. Mas aí vem a resposta de Deus ao meu coração. José era filho de Israel, o povo escolhido de Deus. E ele falou para Israel também: Israel, prepara aí porque vão ter 7 anos bons, mas os 7 próximos serão muito difíceis. Não falou. E para quem Deus deu este sonho? Para Faraó. Não era para dar para os filhos de Deus? Deus deu o sonho para Faraó. E no final dos primeiros 7 anos de fartura, o Egito tinha alimento não só para ele, como para vender para todos aqueles que o cercavam, que estavam ao seu redor. E Israel, homem, e a sua família, e o povo que ali estava com eles, se alimentaram. Porque Deus, apesar de não ter dado um sonho para Israel, uma revelação para Israel, estava cuidando do seu povo. Deus está cuidando das nossas vidas, aleluia. Deus está cuidando da minha, está cuidando da tua vida, aleluia. Deus não nos desamparou. Deus não nos abandonou. É bem verdade que nós nos assustamos, que se nós ficarmos só olhando o noticiário, irmãos, nós vamos perder a esperança. Mas a nossa esperança não está em uma possível cura, em uma possível retomada da economia, em uma possível retomada dos empregos, em um possível crescimento econômico. A nossa esperança está em Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele quem tem cuidado das nossas vidas. É Ele que tem sustentado a tua vida, é Ele que tem sustentado a minha vida. Ainda que nós estejamos vendo muitas coisas tristes, muitas dificuldades, muitas situações difíceis, em todas elas, os servos do Senhor são alimentados, são renovados. A esperança continua firme, a esperança continua forte, porque nós não dependemos de homens desta terra, nós dependemos de Deus, aleluia. Eu sempre gosto, enfatizo e repito: se Deus não fosse nas nossas vidas, nós não estaríamos mais aqui. Deus, Ele nos sustenta de uma maneira muito maior do que
a que a gente merece. Talvez nesses períodos aí de 2, 3 meses atrás que nós estamos vivendo, quantas vezes, nós não olhamos situações e nos entristecemos? Quantas vezes nós não olhamos o dia de hoje com uma notícia ruim falando, meu Deus, o que será amanhã? Mas o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. E se Deus é por nós, no versículo 31, quem será contra nós? Talvez em determinados momentos da nossa vida é difícil nós conseguirmos pelos nossos olhos enxergarmos uma saída para determinada situação. Mas Deus está no controle de todas as coisas e Ele é por nós. E se Ele é por nós, Ele cuida de todas as coisas. Ele não poupou o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho. Mas antes, por amor de mim, por amor de você, por amor de todos nós, o entregou. Porventura também não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele não só nos deu o seu Filho, mas Ele também nos dá o fôlego de vida, nos dá a fé, nos dá a esperança, renova a fé, renova a esperança a cada dia, a cada manhã. E eu espero que ao ouvir esta palavra você possa renovar a tua fé, renovar a tua esperança, aleluia, porque Ele não te desamparou, Ele não me desamparou, Ele não abandonou o seu povo. Assim como que se nós olharmos pela perspectiva de Israel e seus 11 filhos que permaneceram com ele, ele não os havia abandonado, apesar de não tê-los avisado de que haveria 7 anos de fartura, mas que depois da fartura haveria 7 anos de grande fome. Mesmo assim, ele não desamparou. Deus não nos desamparou. Ele continua cuidando das nossas vidas. Muito mais. Nos momentos de dificuldade é que nós devemos ter a sensibilidade de saber que, olha Deus, nesses momentos o Senhor nos sustenta muito mais. Antigamente nós andávamos lado a lado. Agora o Senhor nos carrega no colo. Saiba que o Senhor não te desamparou. Ele continua te amando. Ele deu o seu próprio Filho pela tua vida, pela minha vida. E Ele só fez isso porque nos ama. Porque nos ama. E porque é conosco. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não importa a dificuldade, não importa como você está atravessando esta situação. Mesmo aqueles que estão talvez numa situação mais privilegiada, também têm as suas preocupações, também têm as suas incertezas, também têm as suas dúvidas. Mas Deus, quando nós não colocamos a nossa esperança naquilo que temos, naquilo que possuímos, mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, o Senhor nos sustenta. Lembra da pregação que eu preguei aqui alguns dias atrás de Davi? Que ele recenseou o exército de Israel e quando ele recebeu aquele número absurdo, a esperança dele aquele número foi como que um conforto. Olha, eu tenho um grande exército. Mas aí entristeceu a Deus e Deus se levantou
e o castigou, e ele reconheceu que só depende do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você dependesse dos homens, eu teria que te dar uma triste notícia aqui, que você iria se frustrar muito. Mas nós que dependemos de Deus, que temos a nossa esperança em Deus, para nós, dias melhores virão em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Fortaleça a sua vida com esta palavra. Não aceitando a ideia de que Deus te abandonou, não aceitando a ideia de que Deus não te ama, porque Ele te ama e Ele dá prova desse seu amor. Glorifique e exalte ao nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os seus. Que Ele possa continuar suprindo todas as nossas necessidades e que, da nossa parte, nós possamos continuar glorificando e exaltando o nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.